Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo e com o timaço de Carlos Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com expectativa de casa cheia, Guarani recebe o Confiança hoje, 7h30 da noite, buscando retornar ao G8 da Série C. Com o andamento da rodada, Bugre caiu para a 11ª colocação, mas, em caso de vitória na noite de hoje, sobe para a 6ª posição. Suspensão de Emerson Barbosa abre espaço para a entrada de Renan Castro na equipe titular. Em busca da segunda vitória consecutiva, Ponte visita o CSA no estádio Rei Pelé, também às 7h30 da noite. Em caso de resultado positivo, Macaca retorna para a vice-liderança e se garante no G4 da Série C até o final da primeira fase. Tendência é que Marcelo Fernandes leve a campo uma formação com 3 zagueiros. Salários de elenco e comissão técnica seguem atrasados. Diretoria da Ponte adiou o pagamento mais uma vez, agora para o final de agosto. Palmeiras abre a semana com a expectativa de fechar com Andréas Pereira. Negociação avançou no final de semana e pode ser sacramentada nas próximas horas. O jogador é sonho antigo do clube e ficou fora da última partida do Fulham por conta das tratativas. Carlo Ancelotti convoca a seleção hoje às 3h30 da tarde para as 2 últimas partidas das eliminatórias. Com a vaga para a Copa já garantida, treinador não levará nomes conhecidos como Vini Júnior e Rodrigo e quer aproveitar período para avaliar novos jogadores. Dono do pior ataque da Série C, Retrô é rebaixado pela 4ª ou para a 4ª divisão do Campeonato Nacional. Equipe pernambucana demitiu 5 treinadores no ano e somou apenas 14 pontos na Série C. 971021493. Mande a sua mensagem de texto. Mande para cá, participe do programa que já sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. O ranking do Trata Brasil confirma. Campinas é a líder absoluta em saneamento entre todas as cidades brasileiras. A única com nota 10 em tudo. Campeã nacional 2025. Esse é o resultado da dedicação de todos aqueles que colocam a qualidade de vida dos campineiros sempre em primeiro lugar. Sanasa, essencial para o futuro de Campinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolis. Tá registrado. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Lembrando que hoje termina a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C com os times de Campinas em ação. Atenção já para os resultados dos jogos realizados. Jogando em Itu, o Ituano de virada venceu o Ipiranga por 2-1. O Brusque fora de casa venceu o líder Caxias por 1-0. O Figueirense derrotou o Floresta por 1-0. 1-1 para Londrina e Anápolis, 2-2 para Itabaiana e Maringá.
1-1 para Retrô e ABC, 1-0 para o Botafogo da Paraíba sobre o Tombense, 1-1 para São Bernardo e Náutico. Hoje, 7h30, Guarani e Confiança no Brinco e no Rei Pelé tem CSA e Ponte Preta. Atenção para a classificação. Caxias, 37 pontos, vai terminar na primeira colocação da primeira fase da competição. Náutico, 33, a Ponte Preta tem 30 pontos, se vencer ultrapassa o Náutico pelo critério de número de vitórias. Londrina, 30, São Bernardo, 30, todos classificados. Brusque é o sexto, 25, o Ituano é o sétimo, 24, Floresta, o oitavo com 24. O Botafogo é o nono colocado, 23, já jogou. Duelo direto, Confiança é o 10º, 23, o Guarani é o 11º, 23. Se o Bugre vencer, vai para a sexta colocação e praticamente garante a classificação à próxima fase. Matematicamente ainda não, mas praticamente garante a classificação. Ainda brigam Figueirense, 12º com 23. Ipiranga é o 13º, 22, o CSA que joga contra a Ponte tem 22, Maringá já jogou 22, Anápolis é o 16º com 20. Na zona do rebaixamento, Itabaiana 19, ABC 18 e já rebaixados Retrô 14 e Tombense 13 pontos. Campeonato Brasileiro da Série A, rodada importante, jogos realizados no sábado e também no domingo pelo Campeonato Brasileiro. No sábado em Bragança Paulista, o Bragantino venceu 4-2 o Fluminense, esta aqui é a 11ª. O Cruzeiro venceu o Inter por 2-1, Grêmio e Ceará empataram por 0-0. Ontem, fora de casa, o Corinthians venceu o Vasco por 3-2. O Bahia venceu o Santos 2-0. O Fortaleza perdeu em casa para o Mirassol por 1-0. Fora de casa, o Botafogo venceu o Juventude por 3-1 e o São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Hoje, 7 da noite no Allianz Parque, tem Palmeiras e Sport, 9 da noite Flamengo e Vitória. Na Série A, a liderança do Flamengo, 43 pontos, 19 jogos. O Cruzeiro é o segundo com 41, mais 21 jogos. O Palmeiras é o terceiro com 39, 18 jogos. O quarto é o Bahia, 36 pontos, 19 jogos. Na zona do rebaixamento estão Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos atender aqui os nossos clientes. Estou aqui com o Leandro, com o Capucci, sempre no som e nas imagens aqui. É o seguinte, vamos ler aqui o que o Alexandre escreveu. Alexandre, a diretoria da Ponte tem a cara de pau de oferecer a venda daquele mini gorila ridículo para os torcedores. Acham que vão vender 400 milhões de peças? Esse presidente precisa se retirar. Falando nisso, ele recebe no suposto emprego dele. Está tudo em dia, Alexandre? E ele pergunta aqui, o Beretta já fez a visita e pediu o comprovante do pagamento antecipado no Eulina, onde já tem capim de 3 metros? Bom, pelo que eu sei, ele solicitou o Beretta, né, a ida lá pro Majestoso para falar com o Eberlin, mas ainda não teve resposta. Tá bom? CH, muita especulação sobre a ponte, mas infelizmente nenhuma informação concreta. Acho que não é só o presidente que tem que vir na mídia, até porque será que não tem mais ninguém competente na diretoria? A coisa não tá boa não, Batata. Um abraço para você. A polêmica frase do Elvis jamais irá admitir que é pelo atual momento de falta de pagamentos. Esqueçam. Mas quando isso é exposto, precisamos ficar atentos. Quem em sã consciência acharia gostoso ficar 90 dias sem receber? Renato Grácia. Situação complicada.
Bom dia, profeta. E os salários atrasados já foram pagos na ponte? Não, Ronaldo, não foram. O Guarani e principalmente a torcida tem que ter discernimento de que o Confiança é perigoso. Sair afoitamente em busca do gol pode ter um efeito colateral. É melhor um empate que nos coloca no G8, disputando a vaga com o fraco Tombense na última rodada, do que atender à ansiedade da vitória da torcida. E tomar um revés que colocará tudo a perder. Digo e repito, a ansiedade dos jogadores e da torcida serão determinantes para a nossa classificação. Erivelton, bem observado. O time da Ponte não vai subir. Além de perder jogadores, falta de cumprir as obrigações financeiras desmotiva elenco. Infelizmente é a realidade, Abimael. Abraço a todos. Odilon da Vila União, Bugrino. Torcida... Eu não vou ler isso aqui no ar, viu, Odilon? Você me perdoe, tá? Não adianta nada o Guarani ganhar do Confiança hoje no Brinco e não ter o mesmo desempenho contra o Tombense, deixando escapar o resultado. Sidney. Só que tem que começar pela vitória. Você concorda comigo, né? Contra o Confiança. Um jogo de cada vez. Bom dia, CH. Hoje vamos para o Brinco, eu e minha filha Micaela. Amanhã ela vai embora para os Estados Unidos. Esperamos uma despedida com vitória do Bugrão. Pico. Boa viagem para ela. Bom jogo para você, Pico. Obrigado pela mensagem. O gordinho Elvis está bravo com o Eberlin, André. Houve o desbloqueio porque ainda não pagam os salários. Leandro de Rezende. Houve o desbloqueio, mas a Ponte não está conseguindo acesso ao dinheiro. Você vai perguntar para mim, mas isso vai acontecer quando? Eu não tenho a mínima ideia. Espero que o mais breve possível. 11h45 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Hoje com o Breno Beretta. Oi, CH, chegou o dia da decisão. Guarani e Confiança vão se enfrentar às 7h30 da Novidades no time titular: o Dalberson, recém-contratado, ocupa o lugar do Andrei, chega para ser o titular do time. Na direita, o Cicinho volta à equipe, ele não pôde atuar na vitória sobre o ABC. E na lateral esquerda, quem vai fazer a estreia é o Renan Castro, no lugar do Emerson, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Lá na frente existe uma dúvida, CH, porque o Mirandinha não treinou alguns dias da semana, com dores na coxa. Se ele não puder atuar, vai o Dentinho. O provável time do Guarani: de Dalberson no gol, Cicinho na direita, Rafael Rodrigues e o Alan Santos na zaga e o Renan Castro na lateral esquerda. No meio campo, Kelvin, Isaac e o Diego Torres lá na frente. Cauã Jesus, a dúvida entre Mirandinha ou Dentinho, e o Bruno Santos no ataque. O Kelvin, que é um dos principais jogadores desse time do Guarani, é o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes para falar a respeito desse jogo importante, 7h30 da noite. A gente espera, lógico, um jogo competitivo, a competição pede isso. É um jogo de muita competição, de muito duelo, mas a gente tem nossas valências, logicamente, o Confiança também tem. A gente estudando isso da melhor forma para inibir, né, essas forças, mas acho que com o apoio da nossa torcida, usando esse fator dentro de casa, né, acho que vai ser muito importante para a gente, né, esse duelo que vai ser muito bom você jogar esse jogo. A gente espera isso, sim, do torcedor. A gente tinha esse objetivo de chamá-los para cá, né, pro Brinco, para nossa casa, né, entender esse bom momento que a gente está vivendo, e vai ser muito bom continuar desfrutando desse momento com a nossa torcida. E olha, CH, vale lembrar que nos ingressos, a expectativa de público hoje é muito grande. Cabeceira de entrada, R$10 o preço normal, 5 a meia entrada. Tobogã inferior, 20 o preço normal, 10 a meia entrada. Lembrando que o torcedor com a camisa do Guarani paga 10. E no tobogã, a partir de 3 da tarde, o torcedor pode retirar um ingresso, porque no tobogã é gratuito. São 2 ingressos por CPF. Tobogã tem uma capacidade hoje aproximada de 5.000 torcedores, então o torcedor vai ter que correr. 7h30 da noite a bola rola para Guarani e Confiança.
Valeu, CH. Valeu, Breno. Obrigado pelas suas informações. E agora comentando o Guarani, Valdemir Gomes. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Chegou o dia, como acabou de dizer o Breno aí, o dia da decisão. Para mim é decisão mesmo. Ganhando esse jogo, o Guarani carimbará o passaporte para participar da tão desejada segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. O Guarani depois vai aí para um quadrangular, dependendo do emparceramento, e ficando minimamente na segunda colocação, depois de 6 jogos nesse quadrangular, 3 fora e 3 em casa, primeiro ou segundo colocado, ele já estará na Série B do ano que vem. Então, o time vinha mal, as contratações da primeira janela, também da segunda deram certo, e o Guarani entra aí, claro que num jogo difícil, o Confiança também precisa dos pontos, é uma decisão de título, podemos colocar assim entre aspas, mas o Guarani poderá, e tem tudo para ganhar, poderá sim carimbar o seu passaporte. Tem aí algumas dúvidas ainda, por exemplo, o Mirandinha vai ou não vai, mas se não for o Mirandinha, for o Dentinho, eu acho que funciona legal também, jogador de velocidade, jogador que faz muito bem esse enfrentamento de 1 contra 1. O Andrei sai, entra o Dalberson, goleiro que veio lá do América Mineiro, deve fazer a sua estreia e também vai fazer falta, sim, claro, como não, o Emerson Barbosa na lateral esquerda, mas teremos aí a oportunidade de ver o potencial, avaliar o potencial do Renan Castro, que vai fazer a sua estreia em lugar do titular que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, lateral esquerda, fora o Emerson Barbosa. Então, eu acho que o cenário está pronto, a casa cheia, o público entusiasmando o time, empurrando o time para cima, e o Guarani tem todos os ingredientes para ganhar o jogo, para subir aí para a 6ª colocação e para fazer depois um jogo de vitória contra um time já rebaixado, esfacelado psicologicamente, já sendo desmontado, que é o Tombense, na última rodada no próximo sábado. Expectativa, portanto, de grande jogo e de grande decisão e de vitória do Guarani. Hoje, 19h30, no Brinco, CH. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala, CH. A Ponte Preta visita o CSA na noite de hoje, uma partida muito importante. Em caso de vitória, a Macaca pode retornar à vice-liderança desta Série C e já garantir matematicamente também uma vaga entre as 4 melhores equipes desta Série C nesta primeira fase. Qual a vantagem disso? Na segunda fase, a Ponte Preta poderá decidir os jogos de volta dentro do Moisés Lucarelli. E para essa partida de logo mais, o técnico Marcelo Fernandes tem desfalques muito importantes. O Dudu, o Elvis e o Jé, titulares absolutos nessa equipe da Macaca, receberam o 3º cartão amarelo na vitória diante do Itabaiana no último final de semana e são desfalques confirmados para essa partida. Por essas baixas, além, é claro, da saída do Emerson que aconteceu na última semana, o técnico Marcelo Fernandes deve mudar ali um pouco o esquema da equipe e deve mandar a campo um time numa formação 3-5-2, com Diogo Silva no gol, Wanderson, Simon e Arthur no trio de zaga, no meio de campo Pacheco, Rodrigo Souza, Léo Oliveira, Luiz Felipe e Kevin, e lá na frente Toró e Bruno Lopes, uma Ponte Preta bem modificada, com muitas alterações para enfrentar o CSA na noite de hoje. E na sexta-feira, o Igor Magalhães, técnico do Azulão, conversou com a gente no Esporte em Debate e ele falou se esses problemas extracampo que vem acontecendo nos bastidores da Ponte Preta interferem ou não quando a bola rola. É lógico que algumas coisas que acontecem fora do campo atrapalham um pouco, principalmente o ambiente, né, do que existe interno. Mas o nosso momento é um momento de fazer esse jogo como um jogo decisivo para nós. O que importa para nós é o campo. O time da Ponte é um time qualificado. Não é à toa que já com 2 rodadas de antecedência já conseguiu a sua classificação. Tem jogadores importantes. É lógico que estão perdendo alguns nesse caminho, mas não deixa de ser a Ponte Preta com a equipe bem encorpada, uma equipe tradicional, uma equipe que tem camisa, uma equipe que tem torcida, uma equipe que tem uma cobrança muito forte. Então, para nós que se envolve na parte técnica,
Nós se envolvemos com o que importa para nós, que é o jogo, que é o campo, que é a preparação daquilo que nós podemos fazer dentro do que o jogo pede. Os jogadores seguem com salários atrasados. O presidente havia prometido pagar na última quinta-feira. Na quinta-feira ele reuniu o grupo de jogadores, disse que pagaria na sexta e até o momento não foi realizado esses pagamentos. Lembrando que são valores em abertos referente ao mês de junho, o mês 6, que os jogadores da Ponte Preta não receberam até esse momento. CH. E agora comentando o Valdemir Gomes, falando da Ponte Preta. Fala, Tigrão. Essa questão dos salários atrasados na Ponte vai ser, sim, sem dúvida nenhuma, o grande flagelo da equipe daqui para frente na Série C. O time estava, tô falando no passado aí, com todas as condições, com tudo alinhado para subir para a Série B, fazendo uma campanha, se não de um grande desempenho, mas de um bom resultado de pontuação até agora. Mas não poderia ser mais inoportuna essa situação administrativa adversa do que agora, que é exatamente no momento da grande decisão. É agora no momento em que precisaria estar todo mundo alinhado, unido, para entrar nesse quadrangular que vem aí a partir da semana que vem, para já definir quem é que sobe para a Série B, que é o grande objetivo, aliás, no ano que vem. Esse jogo contra o CSA ainda ostenta esperanças, claro que sim, de subir, tem chances matemáticas reais. Então o jogo também, a exemplo do jogo do Guarani, é um jogo decisivo. Este mais para o CSA do que para a Ponte, que já está classificada, e a gente sabe normalmente o que acontece nessas circunstâncias. Quando um time sabe da importância do jogo, mas ela é uma importância relativa, e esse time é a Ponte, e o outro joga o jogo da vida, e esse time é o CSA. Além do que, a Ponte com desfalques sensíveis, importantes aí, sem Gé, sem Elvis, enfim, tem muitos desfalques a Ponte por cartões, vai ter que entrar com um time alternativo, não tem a sua zaga titular, tem os jogadores que saíram, que foram embora e que vão fazer muita falta, não tem o Emerson, que era o principal zagueiro da equipe, também estava suspenso, já bateu asas e foi embora lá para o América Mineiro disputar a Série B. América, lembrando a todos os navegantes, que continua com o Alberto Valentim por lá na zona de rebaixamento da Série B. Então, dificuldades mil para o Marcelo Fernandes montar a equipe, montar um time competitivo, é um time todo remendado e a Ponte vai jogar pela dignidade, mas não tenho dúvida nenhuma em afirmar o que vou dizer agora aqui para encerrar, meu caro CH. Claro que o favoritismo é do CSA, que tem um interesse nesse jogo muito maior do que o da Ponte, que já está classificada. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Bolis. Tá registrado.
Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Guarani e Confiança. Logo mais, 7h30 da noite no Brinco, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. É jogo decisivo, dois times que buscam voltar ao G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. O provável Guarani do técnico Matheus Costa. A estreia do goleiro Dalberson ou Andrei, é uma dúvida no gol. Cicinho, Rafael, Alan Santos e Renan Castro. Kelvin, Isaac e Diego Torres. Cauã Jesus, Mirandinha ou Dentinho e Bruno Santos. Já o provável Confiança do técnico Luizinho Vieira com Felipe no gol, Lennon, Eduardo Moura, Valdo e Ayrton, Renilson, Luiz, Otávio e Renan, Ronald Camarão, Brainer, Camilo e Neto. Apita o jogo o baiano Emerson Souza Silva. A bola rola 7h30 da noite no Brinco. Tem Guarani e Confiança, jogo decisivo, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, claro, com transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar. Olá pessoal, boa tarde. Estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos nesta segunda-feira, dia 25 de agosto, começando mais uma semana, sim, com o céu parcialmente nublado, temperatura